Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente a companhia sempre agradável da Zelar, distribuidora de água mineral. E também com a gente a nossa Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio 0 quilômetro, com a melhor condição e o seu usado super valorizado na troca é na Proeste. Vem para a Proeste, porque na Proeste Nissan dá negócio. O programa Conexão de hoje bate um papo com o Guilherme Moraes, que é coordenador do PROCON de Marília, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, nos honra com sua presença aqui no Conexão para falar um pouco sobre o direito do consumidor. A gente vai falar aqui de alguns temas assim extremamente atuais, né, e que tem movimentado aí o serviço aí de apoio mesmo ao consumidor, que é o nosso PROCON. Guilherme Moraes, muito obrigado pela presença, ótima noite, é sempre uma honra. Muito obrigado pelo convite, muito boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui novamente trazendo informações referentes ao Código de Defesa do Consumidor. Ô Guilherme, eu queria começar conversando com você aqui o seguinte, mencionar primeiro aqui a questão dos combustíveis, né? A gente acompanhou aí, há algum tempo atrás, uma solicitação sua de algumas documentações, questões de notas, essa coisa toda de compra, né, dos postos, por conta desse preço, dessas alterações no preço, né? E alterações que acabam e continuam acontecendo, a gente percebe, e meio que de maneira ordenada, eu diria, né? Quer dizer, não tem uma disparidade entre um posto e outro. Como é que está essa questão? Bom, nós notificamos os 63 postos da cidade de Marília, solicitando documentações referentes à compra e à venda dos combustíveis, das modalidades em que os postos trabalham, e recebemos muitos documentos. A partir de então, passamos a realizar um processo muito criterioso de organização, de planilhamento desses documentos, e agora fomos surpreendidos com uma nova alta em plena safra da cana-de-açúcar, o etanol aqui na cidade de Marília, foi reajustado em 30 centavos por litro de média. É um trabalho muito difícil, é um trabalho muito complexo de ser realizado, a situação ela é muito dinâmica, matematicamente falando, nós estamos organizando as questões para que a gente possa, por fim, concluir alguma coisa e encaminhar quem de direito. Só que o grande problema que se tem é a ausência de reclamações por parte dos consumidores. Os consumidores acabam reclamando da situação... Mas não reclama no PROCON, né? Exatamente. Nós não temos, por exemplo, a alta do combustível se deu há mais ou menos uma semana, nós não tivemos uma reclamação formalizada ainda. Mas muita conversa, muitas discussões... Nas redes sociais só se fala nisso? Só se fala nisso. Alguns veículos de comunicação atacando, inclusive, a postura do PROCON, só que não se tem nada formalizado, não se tem nada formal referente ao descontentamento e insatisfação do consumidor. Por isso, é sim muito importante que o consumidor registre a sua reclamação, sua desconfiança, seu descontentamento, para que nós possamos, dentro da legalidade, resolver a questão, analisar e direcionar para o Ministério Público, se for o caso. O PROCON acaba sendo alvo de críticas, inclusive, de veículos de comunicação? Infelizmente, assim, causa estranheza até essa informação, mas sim, veículos de comunicação aqui da nossa cidade têm se valido, às vezes, para pegar carona ou para, não sei qual é o real motivo, mas têm se valido sim de ataques, de apresentação de informações falsas, de insinuações falsas, o que tem trazido um pouquinho de preocupação para nós. Inclusive, já tem se estudado medidas judiciais para ser adotadas. Lógico que não é o intuito do PROCON, não é o intuito do Guilherme, mas, se for o caso, infelizmente, nós teremos que atuar dessa forma. Tá certo.
E a gente tem acompanhado aí de perto e tem sentido isso, e a pergunta que eu te faço é assim, preço no Brasil, né? Ele é livre mesmo? Como é que é isso? É livre. Não há tabelamento de preço, não há regulação de preço. Existem algumas exceções que a legislação traz, mas são hipóteses de guerra, o que não é o caso. O preço é livre. O que não dá para consentir, o que não pode acontecer é o alinhamento de preço. O estabelecimento comercial A conversar com o estabelecimento comercial B e todos eles reajustarem seus preços de maneira ordenada, tirando do consumidor a possibilidade de ter um preço mais barato, até em detrimento à livre concorrência, à oferta, à demanda. Então o consumidor tem sim esse grande problema para ser resolvido. Mas, de maneira direta, o preço é livre no nosso país e isso traz também algumas consequências. E o que chama a atenção, e sempre chamou da população de uma maneira geral, é exatamente o fato de em cidades vizinhas próximas você ter um preço bem inferior daquilo que é praticado aqui, né? Exatamente. A defesa do consumidor na nossa cidade, ela não é feita de maneira burra, ela não é feita de maneira cega. O PROCON entende, e até sabendo da possibilidade de se existir alguma situação, notificou postos, inclusive exigindo a entrega de documentos para que fosse feita essa análise. Isso vem sendo feito com muito critério, com muito cuidado, porque o decreto de cartelização de um segmento, ele traz consequências muito sérias, né? O PROCON, o Guilherme, nunca seria leviano de dizer, olha, existe cartel na cidade de Marília sem que houvesse o menor conjunto probatório para isso, até porque eu respondo de maneira pessoal por essa afirmativa. Então, o PROCON tem trabalhado dentro das suas possibilidades e mais, dentro do que a lei determina ou autoriza que faça. Nós não vamos extrapolar a legislação por conta de uma situação, porque aí perde o sentido. Então, o PROCON é sim parceiro do consumidor, está ao lado do consumidor e pede até para que o consumidor, caso tenha dúvida, apresente sua demanda, cobre do PROCON resultados, mas de maneira organizada, de maneira correta. Quem tiver dúvida, quiser conversar, eu estou o dia todo no PROCON, todos os dias, para que a gente trate essa questão tão delicada com a maior clareza, com a maior transparência possível. Até aproveitando aqui, a gente conversou dias atrás na rádio, na Campestre, com relação a esse assunto, e um ouvinte fez uma pergunta, eu queria até replicá-la aqui, porque eu acho interessante, porque quando a gente fala que o preço no Brasil não é livre, quer dizer, não é tabelado e tal, e aí foi mencionada a questão do cigarro, né? Uhum. Que tem lá o preço já estipulado pelo cartaz da companhia do cigarro e tal. Como é que é isso? São preços sugeridos. Da mesma forma que muitos refrigerantes, algumas marcas, elas trazem estampado na tampa do refrigerante o preço sugerido, é uma sugestão de preço. O que vale é o valor que está informado, o que vale é o valor que está disponibilizado na gôndola daquele determinado produto. A sugestão de preço é só uma sugestão, pode ser acatada ou não pelo proprietário do estabelecimento. Interessante, isso quer dizer que, por exemplo, no refrigerante que está lá marcado, um exemplo, 99 centavos, se a empresa quiser vender a 1,50... Desde que esteja informado, sim. Não tem problema nenhum. E o inverso Tanto também. Marcos, por exemplo, se nós olharmos em festas, o preço do cigarro é muito mais caro, o preço da cerveja, do refrigerante, a água. Muito se reclama de festas em que a garrafa d'água é R$ 7, R$ 8. Então não há que se falar em tabelamento de preço. Há sim que se respeitar o consumidor, não alinhar preços, não combinar preços e mais. Informar o consumidor de maneira clara, adequada, do jeito que a legislação determina. Tá certo. A gente está conversando aqui com o Guilherme Moraes, que é coordenador do PROCON de Marília, conversando com a gente um pouco aqui sobre direito do consumidor. A gente vai para o intervalo, vai falar de outros assuntos também. Fica com a gente aqui. Já está aí se desenhando, dando sequência, né, àquele programa que vai ter um cuidado especial com a questão do superendividamento. A gente vai falar também aqui e outros temas relacionados ao direito do consumidor. Tudo rapidinho depois do intervalo, que a gente vai agora para o intervalo, mas na hora do intervalo, junto com a Proeste Nissan
dá negócio na Tiradentes 1268, Zelar Distribuidora de Água, fone 3454-3330 e também com a Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. A gente vem com a mensagem de saúde bucal com o Dr. Marcelo Rodrigues na tela. Vamos lá. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado, aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oralcim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.